Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bem, gente, então, dando continuidade ao capítulo 6, os reinos de Cush e Ashum, lá na página 59, a gente vai falar lá do o reino de Ashum. Eu novamente com minha xícara natalina, bebendo meu café, porque, não sei, a gente sai do São João, vai direto pro Natal, né? Eu não tô lembrado mais como é, tá tudo muito bagunçado. Mas enfim, lá na página 59 a gente vai ter o seguinte: o reino de Ashum atualmente se localiza, é onde atualmente se localiza a Etiópia. Começou a se formar por volta do século V a.C., em uma área de solos férteis que estimularam a agricultura e a criação de animais. Isso aí a gente sempre vai saber que é, esses reinos antigos, esses impérios antigos, essas regiões todas, elas vão ter grande influência da agricultura por conta da necessidade desses solos férteis, né? Se a gente tem, por um lado, o reino Kush, assim como foi o Egito, sendo as dádivas do rio Nilo, então eles cresceram de acordo com aquilo que eles cresceram a partir das a partir do rio Nilo, crescendo nas suas margens, tanto o Egito quanto o reino Kush. O reino de Ashum não vai ser diferente, apesar de que ele não vai ter o rio Nilo como sua fonte principal, né? O seu solo fértil não vai ser por conta do rio Nilo, inicialmente, apesar de que depois, no decorrer do assunto, a gente vai vendo que os Ashunitas eles vão invadir o reino Kush, então vai acabar pegando durante um período lá o rio Nilo, mas eles vão ter o seu desenvolvimento a partir do Mar Vermelho, porque eles vão se localizar numa posição estratégica em que eles vão ter uma proximidade muito grande com o deserto da Arábia, na pontinha lá da Ásia, o Mar Vermelho e depois o Golfo de Aden, como dá para ver aí no mapa, World History Atlas, de Jeremy Black. Tolling aí, aí na página 59, né? Então, a agricultura e a criação de animais vão acontecer, principalmente porque você tem um terreno que é propício para isso, né? Se você tem um solo fértil, você vai conseguir plantar bastante coisa, você vai conseguir criar seus animais, porque o animal vai precisar o quê? Beber água e comer. Então, se você tem uma planície bacana, uma vegetação boa para se tornar pasto para os seus animais, então vai ser um local que vai ter um grande desenvolvimento tanto da agricultura quanto dessa criação dos animais, né? Entre os séculos 2 depois de Cristo, já depois de Cristo, 2 e 3 depois de Cristo, Ashum dominou diversos reinos e cidades da África, dos quais cobrava tributos, imposto, em cima desses outros reinos e outras cidades, outros países, outras nações. O império estendeu-se também por grande parte do sul da Península Arábica, onde o controle Ashumita se manteve até o século VI. Observe a extensão aproximada de Ashum no mapa ao lado. É uma extensão aparentemente pequena, até se a gente for comparar com o que foi o reino do Egito, com o que foi Kush, eles vão ter uma extensão relativamente pequena, apesar de que eles conseguiram fazer o domínio em cima de outras localidades. Dominaram, mas não agregaram esses locais ao seu reino. Eles fizeram o quê? Mantiveram uma cobrança de tributos, uma cobrança de impostos em cima desses locais, né? E aí a Península Arábica é essa pontinha que vocês veem assim, aí no próprio mapa, o deserto da Arábia, tal, é essa ponta, tudo vai fazer parte dessa Península Arábica, né? E aí a gente tem o seguinte: durante os séculos 3 e 4, os Ashumitas conquistaram territórios da Península Arábica, essa pontinha daí, a Etiópia do Norte, que vai estar um pouco mais próximo ali de Saba, aí no mapa também,
e parte da antiga Pérsia. No século IV, destruíram Meroé, eles atacaram Meroé, que era a capital de Kush, já do reino de Kush. Destruíram Meroé, capital do Império Kush. Dessa derrota, houve fragmentação dos Kushitas, nascendo 3 outros reinos, o Nabatea, Macúria e Alódia. Então, os Kushitas, que tinham toda aquela extensão, eles acabaram, já tinham parte do seu território invadido pelos egípcios, e o que tinha restado desse reino Kushita, após a dominação dos Ashum, ainda foi fragmentado em 3 outros reinos. E aí sim, esses 3 outros reinos, me perdi. Nabatea, Macúria e Alódia, eles vão ter influência ashumita, mas vão ser reinos independentes. Só que eles vão dever tributo para os Ashum, como a gente viu aí no texto. Com todo esse território sob seu domínio, eles dominaram as rotas comerciais ao sul da Península Arábica e pela Arábia Meridional, pela região de Núbia, da Etiópia, que atravessava o Mar Vermelho. Comércio ashumita. Do século 3 ao 6, do século 3 a 6, e isso já depois de Cristo, no período de maior prosperidade, Ashum controlava uma das 3 encruzilhadas comerciais mais importantes do mundo antigo e impunha-se como intermediário obrigatório nas trocas entre os países do Mediterrâneo e também os da Ásia Oriental. Muito do desenvolvimento do reino Ashum, o reino Ashumita, o reino de Ashum, foi por conta dessa posição estratégica que eles conseguiram manter e o domínio sobre outros povos. Então, essa localização que eles tinham, esse posicionamento estratégico da sua geografia, fez com que essas rotas comerciais fossem dominadas pelos Ashumitas. A facilidade de acesso ao Mar Vermelho e ao Rio Nilo, vocês veem aí, ao Mar Vermelho pelo lado direito e ao Rio Nilo pelo lado esquerdo, principalmente depois do domínio de Ashum. Eles tinham, então, essa facilidade de acesso, principalmente para o comércio, né? Tanto no Mar Mediterrâneo quanto no Rio Nilo. Colocou os Ashumitas em contato com egípcios, gregos, romanos, árabes, persas, sírios, indianos, judeus, com os quais mantiveram comércio. Todo o seu desenvolvimento comercial, marítimo, tal, se deu com diversos povos. Isso fez com que houvesse também um desenvolvimento cultural, uma diversidade cultural muito grande dentro do reino Ashumita, o reino de Ashum, por conta desses diversos povos com quem eles conseguiram manter contato. Inclusive, isso fala logo depois. As trocas comerciais possibilitaram também um intercâmbio cultural. A língua e a escrita de Ashum assemelhavam-se às do sul da Península Arábica. Seus costumes e tradições assemelhavam-se aos dos gregos e romanos, e as cidades mais importantes abrigavam grupos de comerciantes estrangeiros, como romanos e bizantinos, árabes e indianos. Então, todo esse intercâmbio cultural foi por conta desse intenso contato que os Ashumitas eles mantiveram com diversos povos. Então, há uma mistura muito grande de culturas, e aquilo que eles achavam bom desses outros povos, eles simplesmente pegavam assim, opa, vou aproveitar isso daqui para mim, gostei disso daqui, tal. Então vai juntando uma coxa de retalhos, mas no final das contas eles vão conseguir cobrir para não passar frio, né? Os Ashumitas compravam e vendiam marfim, algodão, linho, seda, vidros, machados, adagas, vinho, azeite, pedras preciosas e objetos de luxo. No comércio popular circulavam mercadorias como sal, alimentos, cerâmica, tecidos rústicos e utensílios de ferro. Os pagamentos eram feitos com moedas de ouro, prata e bronze. Olha só que interessante aí. Para administrar e comercializar, administrar e controlar o fluxo comercial dessa região, os Ashumitas começaram a cunhar suas próprias moedas.
a partir do momento que eles veem um intenso desenvolvimento do seu comércio e eles não conseguem mais simplesmente chegar e trocar uma mercadoria pela outra, eles vão passar a ter necessidade de fazer esse tipo de controle, essa administração desses valores, dessas compras, dessas vendas através de um outro método. E aí o que é que eles conseguem fazer? Eles começam a cunhar moedas, começam a fabricar moedas. Essa fabricação das moedas vai dar um valor diferente para cada moeda, a partir do seu tamanho, a partir do material do qual elas são feitas. Aí a gente tem o quê? O ouro, a prata e o bronze. Pensa, Olimpíadas. Nas Olimpíadas, terceiro colocado ganha bronze, segundo colocado ganha prata, primeiro colocado ganha ouro. Ó, então, aí vocês já podem ter uma noção de que os valores dessas moedas, os valores das medalhas, assim como os valores das moedas, eles vão ser de acordo com o material que é feito. O bronze é um pouco mais baixo, a prata é um valor intermediário e o ouro é um valor maior. É como se a gente tivesse as moedas de bronze, a moeda lá de 25 centavos, prata é a moeda de 50 centavos e ouro é a moeda de R$1. Então, para você, ou então, melhor ainda, vocês veem pelas cores das moedas que a gente tem aqui no Brasil. A moeda de R$1 tem aquela parte central assim que ela brilha como se fosse um ouro, é meio que um ouro de tolo, né? E o valor dela é a parte central não, as bordas, na verdade. Aí ela se assemelha um pouco ao ouro. A moeda de 50 centavos, ela é toda cinza, é uma moeda de prata, né? Praticamente, vamos assim, se assemelha à prata. E as de 25 centavos, a de 10 centavos, a de 5 centavos e a de 1 centavo, elas têm uma coloração um pouco mais escura, principalmente a de 1, de 5 e de 10. Tem uma coloração que se parece mais com o bronze. A de 25 centavos já é, tipo, meio termo lá e tal. Se você deixar muito tempo assim, ela começa a escurecer, vai ficando meio bronze e tal. Mas a gente dá para fazer meio que essa comparação entre as moedas, que é justamente a ideia dos valores que eles começaram a ter lá no reino de Axum, a partir desse comércio. Então, não bastava mais somente trocar um produto pelo outro. 50 tomates por 200 laranjas. Né? Porque assim, o tomate é mais difícil de fazer, demora mais tempo e tal, então ele vai valer mais do que as laranjas. Só que aí, chega um determinado momento que eu não preciso mais comprar tanta laranja. Então, como é que a gente vai fazer? Ao invés de fazer uma troca direta entre os produtos, vamos começar a trabalhar a partir de valores. Então, o sistema capitalista, hoje, que a gente conhece, ele vai funcionar através dessa troca, dando valor à moeda, dando valor à cédula, ao dinheiro. Né? O dinheiro começa a surgir a partir daí. O desenvolvimento comercial estimulou as viagens pelo Oceano Índico, pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo e favoreceu a produção de conhecimentos técnicos sobre navegação. As embarcações eram feitas de pranchas de madeira presas com cordas e resistiam a longas viagens. Então, se você tem uma facilidade muito grande de acesso aos rios, ao mar, você precisa também desenvolver novas técnicas de navegação. Então, esse desenvolvimento ele vai se dar através da fabricação de novas embarcações cada vez mais fortes, embarcações cada vez maiores para poder fazer o deslocamento de mercadorias, para poder vender num outro local, para sair do reino de Axum, entrar lá na Península Arábica. Precisa começar a ter embarcações mais fortes, embarcações maiores, embarcações mais seguras. Principalmente assim, no Mar Vermelho, beleza, ou no Rio Nilo, você não tem lá uma correnteza toda que possa derrubar, possa virar o barco. Mas, a partir do momento que você começa a entrar no Oceano Índico, desceu ali o Mar Vermelho, passou pelo Golfo de Aden, desceu um pouquinho mais, já alcança o Oceano Índico.
E aí você vai pegar maré. Pega maré. Se você não tiver embarcação forte, a onda bateu, meu irmão, derrubou, caiu, já era. Morre afogado todo mundo. Corta a cabeça. Não, corta a cabeça de ninguém. Então, eles passam a construir embarcações cada vez mais fortes, né? Precisam desenvolver isso. E aí os achumitas, eles fazem, primeiramente, se fala que são embarcações feitas de prancha de madeira presa com cordas e resistiam a longas viagens. Geralmente, essas viagens vão ser dentro do Mar Vermelho e dentro do Rio Nilo, inicialmente. Que aí, como eu falei, depois que pega o oceano, você vai precisar de embarcações cada vez mais fortes. Na página 60, a gente já vai ter o seguinte. Sociedade e cultura axumita. A sociedade subdividia-se em nobres, mercadores, marinheiros, artesãos, soldados e numerosos escravos. Basicamente a mesma forma de você estruturar as sociedades, tanto a egípcia quanto a cuxita, né? Você vai ter lá a nobreza, você vai ter o rei, o todo-poderoso, mas vai ter aquelas pessoas que são mais próximas do rei, os mercadores, os comerciantes, marinheiros, como ele tem um grande desenvolvimento de navegação, eles vão precisar de pessoas especializadas em navegações, que vão ser aí, no caso, os marinheiros, que vão estar sempre junto com os mercadores. Artesãos, soldados, claro, a necessidade de defesa de território, e os escravos, que vão ser oriundos das batalhas, né? Você venceu a batalha, pegou o povo assim, não vou matar você não, mas vou levar para trabalhar, trabalho forçado lá nos campos, principalmente, né? Ou nas construções. Grande parte da riqueza axumita era produzida pelo comércio, pela exploração do trabalho escravo. Afinal, o trabalho escravo não é um trabalho remunerado. Então, você vai explorar aquele povo, vai dar o mínimo para eles, comida, só e um lugar para poder dormir, e pronto, não vai remunerar eles, consequentemente você não tem um grande gasto com eles. E pela criação de gado. As ruínas encontradas dão a ideia do desenvolvimento da arquitetura e do enorme poder desse estado africano. Edifícios religiosos imponentes, túmulos e estelas, das quais a mais alta ultrapassa 33 metros e tem 9 andares. Os templos, finamente talhados e esculpidos, eram erguidos com trabalho coletivo. Você vê essa torre aí na página 60, é uma estela. O que é uma estela? Placa de pedra que forma uma coluna com inscrições e esculturas. É uma espécie de homenagem às batalhas, homenagem aos reis. Eles vão ser, são essas placas enormes de pedra que vão ser todas talhadas, contando alguma história. É como se você tivesse um grande livro a céu aberto, feito de pedra gigante, que aí vai contar uma determinada história. Aí você vai talhando todo ao redor dele, contando, geralmente em espiral, né? Contando uma determinada história. Pode ser a história do surgimento daquela nação, pode ser a história de uma grande batalha que eles venceram, pode ser a história da família real e tal. Mas geralmente ligados à religiosidade e ligados, é claro, à monarquia, que é o que comanda aquele povo, são os reis. Afinal se chama reino. Por quê? Reino, rei. E a gente tem finalmente a parte do cristianismo. É uma das poucas nações africanas que durante seu desenvolvimento inicial vai ter uma grande influência do cristianismo. E por quê? Desde o princípio do período Axumita, diferentes influências religiosas penetraram no reino. No século IV teve início em Axum a divulgação da religião cristã,
por influência de um conselheiro real que era cristão e viera da cidade de Roma, capital do Império Romano, onde o cristianismo já havia sido difundido. É um monge cristão, que ele vai ter origem fenícia, ele vai se chamar Frumêncio. Frumêncio. Depois, inclusive, o Frumêncio ele vai se tornar bispo de Axum e vai ser santificado. Quando a gente fala sobre diversidade cultural, ou a intervenção, o intercâmbio cultural, como tem lá na página 59, vai falar sobre a influência que outros povos tiveram na cultura de um determinado povo. Na cultura, na língua, nas vestimentas, no modo de pensar, na filosofia deles. E isso não vai ser diferente para os axumitas em relação à religião. Por quê? Eles vão ter influência do cristianismo. Enquanto as outras nações africanas, enquanto outros reinos, como a gente falou dos cuxitas mesmo, ou dos egípcios, eles têm uma figura mais politeísta, a ideia de diversos deuses mais voltados à religiosidade desses países. Diversos deuses que são vinculados geralmente a elementos naturais, ao deus sol, o deus a lua, o deus da morte. Isso não é natureza, mas deus da morte, os deuses que influenciam o rio Nilo, os deuses antroposomórficos, como o caso dos cuxitas. Já no reino de Axum, por conta dessa influência romana, já por conta dessa chegada do Frumêncio, vindo de Roma, mas sendo fenício, que aí também vai ter a influência Fenícia, Grécia, tal. Ele vai levar o cristianismo para dentro do reino Axum. E aí você vai ter o rei Ezana, que governou entre os anos de 320 e 350, ou seja, já depois de Cristo. Quando vocês veem um número crescente assim, é porque já é depois de Cristo. Se for decrescente, aí é antes de Cristo. Então, o rei Ezana, que governou entre os anos 320 e 350, converteu-se ao cristianismo e o transformou na religião oficial de Axum. A nova religião foi aceita aos poucos e conviveu por muito tempo com as crenças locais. Claro que você vai ter no seu início a crença com o politeísmo, também no reino axunita, mas ao longo dos anos a influência do cristianismo, o crescimento do cristianismo vai fazer com que haja uma adequação da religiosidade naquele local, ou uma adequação, tipo a junção de uma crença e outra, ou então simplesmente você dizimar, você acabar com determinada crença para impor uma religião. Como, por exemplo, o que acabou acontecendo aqui no Brasil, na chegada dos portugueses, a colonização portuguesa, as missões jesuíticas, a catequização dos índios. Eles simplesmente chegaram e falaram assim: porque o índio acredita em seus próprios deuses. Não, mas só existe o meu Deus. Gente, não é bem assim que as coisas funcionam não, né? Deixa a crença do povo em paz. Se eles acreditam que existem determinados deuses, eles podem acreditar normalmente naquilo. O que importa é você ter o amor no seu coração. Independente de quem professe a sua fé. Se você professa a sua fé em Deus, ou de repente em Iemanjá, ou em Buda, ou em Nossa Senhora, são suas crenças pessoais, você tendo a capacidade de olhar para a pessoa que está do seu lado e enxergar nela uma boa pessoa, e as ações que ocorrerem entre vocês forem ações positivas, independente dela acreditar em Deus ou não ter nenhum tipo de crença, não importa. Mas enfim. E aí, o que é que acontece lá em Axum? O cristianismo de Axum se diferenciava das tradições religiosas de Roma e de Bizâncio. Por quê? A igreja axumita adotou rituais praticados pelos cristãos
da cidade egípcia de Alexandria, adaptando-se aos costumes locais, com a introdução de danças e tambores nas celebrações, misturando-os ainda a alguns costumes da religião judaica. Então, você vai ter essa junção de determinadas crenças, de outras crenças, para poder fazer um cristianismo dentro do reino Ashum com diversos outros elementos de fora. É como, por exemplo, você vê, uma comparação bem assim, né? É como você vê, por exemplo, na Bahia. Eu falo muito da Bahia porque, bora Bahia, minha caramba, que eu sou de lá, né? Mas você vê assim, em Salvador, principalmente, você vê a lavagem da Igreja do Bonfim. O que é a lavagem da Igreja do Bonfim? É uma grande festa que se faz. Você tem lá a parte sagrada, a parte profana que a gente nem vai falar, mas a parte sagrada que vai ter uma ideia de sincretismo religioso. O que é sincretismo? É você conseguir juntar duas religiões para poder ter um ritual que seja diferenciado ao respeito entre o catolicismo, porque lá a igreja do Bonfim, você fala a igreja é católica, mas a Bahia é muito famosa pela ideia do candomblé, a força que tem os orixás, e você tem na lavagem do Bonfim a lavagem das escadarias da igreja através do banho de cheiro, do banho de pipoca, as baianas que ficam lá com aquelas roupas maravilhosas, com torso e tal, abençoando a todos que chegam ali nas escadarias da igreja. Você vai ter uma ideia de sincretismo, juntando duas religiões que teoricamente são opostas, são religiões diferentes, mas que você pode fazer o sincretismo entre elas naquele momento. Um respeito mútuo, juntando tradições diferentes. Então, os achumitas, eles faziam isso com o cristianismo e as tradições locais que eles tinham em relação à religiosidade deles próprios. Então, por isso que aí eles vão juntar essa introdução de danças e tambores nas celebrações, misturando alguns costumes ainda da religião judaica. E ainda no século VI, o Império de Ashum foi enfraquecendo devido a conflitos e disputas comerciais com outros impérios da época, sobretudo o bizantino e o persa. Nos séculos 8 e 9, sua influência política e seu poder militar diminuíram ainda mais com a consequência da expansão islâmica da África. O islâmico, que aí no glossário, na página 60, vocês pegam assim: referente aos povos que adotaram o islamismo como religião, a religião islâmica foi fundada por Maomé no século VII e divulgada inicialmente entre os árabes. E aí depois vai alcançando a região da África, principalmente a região leste da África, mas que aí vai se introduzindo também por outros canais futuramente. E é isso, em relação ao reino Ashum, é isso. Próxima aula a gente vai falar dos povos bantus, mas vai ter um exercício, uma atividade para vocês fazerem aí também. Beleza? Valeu, falou, tchau, galera.